Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Olhem, por aqui estamos de nariz entupido. Eu sei que existem por aí imensas coisas a acontecer, viroses, gastrocenas, gripes, gripe A, enfim. Não creio que seja absolutamente nada disso, porque não tenho nenhum outro sintoma para além do nariz entupido. E eu sou extremamente propícia a narizes entupidos nesta altura do ano. E em todo o ano, na verdade. Em todo o ano. Isso é uma coisa que eu já devia ter visto, se calhar há mais tempo. Porque é que eu tenho tantas vezes o nariz aflito. Porque é que eu estou aflita do nariz tantas vezes? Enfim, mas isto para vos dizer que poderei ter que me suar e pausar para me suar e poderei também suar-vos diferente, porque o meu nariz está de facto a fazer-me falar de forma diferente. Mas pronto, nada que vocês já não estejam habituados também, a verdade é essa. Olhem, tenho muitas novidades para vos contar. Dizer-vos que tivemos o jantar de Natal da equipa, a equipa que vos acolhe quando recebo novos pedidos de consulta. Para quem não sabe, tenho uma equipa de psicólogas a trabalhar comigo, são todas formadas em psicologia clínica e especializadas em sexologia e terapia de casal. Gosto muito delas, são pessoas extraordinárias, são pessoas muito a minha vibe também, exatamente por isso é que trabalhamos em equipa e trabalham comigo, portanto gosto mesmo de todas elas. E nós tivemos o nosso jantar de Natal e foi super divertido, deu para convivermos, para nos conhecermos cada vez melhor. A verdade é que já não é a primeira vez que nos encontramos pessoalmente, até porque o nosso trabalho é extremamente virtual, isso também acaba por fazer com que percamos esta questão do presencial e de nos encontrarmos pessoalmente. Mas já estive com elas noutras ocasiões, também tivemos um encontro de verão há pouco tempo, que deu para vê-las também, e tivemos este fim de semana o encontro de Natal e foi super giro. Fizemos também uma troca de prendas um bocadinho diferente, é uma troca de prendas que costumo fazer com a minha família no Natal, porque na minha família nós somos muitos e para nos entretermos também, à espera da hora das prendas, costumamos fazer alguns jogos. E um desses jogos tem a ver com assim, uma espécie de uma troca de prendas falsas que nós fazemos, e que vou explicar-vos também, se calhar com mais calma e com mais cuidado no meu canal de transmissão no Entre Linhas. Se calhar vou falar-vos sobre isso lá. É uma coisa que já há algum tempo que eu gostava de fazer, de vos trazer esta tradição da minha família para o Entre Linhas. Também porque tenho algumas reflexões a fazer sobre essa mesma tradição. Pronto, mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que nós fizemos essa tal brincadeira, que depois vocês perceberão um bocadinho melhor se estiverem no canal de transmissão, que já agora, para quem não sabe, é o canal de onde conseguem aderir através do Instagram, portanto basta irem à minha página de Instagram, @inêsmelo.pt, que descobrem lá o canal de transmissão. Mas isto para dizer que fizemos essa dinâmica no jantar de equipa e foi super divertido, gostei imenso. Eu depois também vos explico um bocadinho melhor em que é que consiste. Enfim, mas tenho para vos contar que isso aconteceu. Aconteceu também de que a minha irmã, que está neste momento imigrada, uma das minhas irmãs, eu tenho muitos irmãos, também é uma história que um dia eu contarei, talvez aqui no podcast, mas uma das minhas irmãs que está imigrada, pelo menos durante os próximos meses, na Holanda, voltou para o Natal, portanto também estou muito contente que ela voltou no fim de semana e deu para estarmos juntas e pormos a conversa em dia, foi muito bom também essa parte. E portanto foi assim um fim de semana com muita coisa a acontecer, muita interação social acima de tudo, também deu para descansar, obviamente. Entretanto comecei a ler um livro, que já estou atrasada para ler este livro, que foi um livro que eu recebi da Leia, a Leia que tão gentilmente me enviou, um livro chamado Neste Natal Todos Escondem um Segredo, que é um livro basicamente é sobre um crime que acontece e nós temos até ao dia de Natal para descobrir esse crime. E porque é que é um calendário do Advento? Quer dizer, não sei se já tinha dito que isto era um calendário do Advento, acho que não. Portanto, é um calendário do Advento. Nós, se lermos um capítulo por dia até ao dia de Natal, vamos descobrir qual é o mistério. Portanto, também há essa novidade. Eu comecei a ler super atrasada, porque este fim de semana foi dia 13 e 14. Portanto, super atrasada, mas a verdade é que eu li tipo 5 ou 6 capítulos. Portanto, o que até não é muito, porque os capítulos não são muito grandes. Portanto, já estou um bocadinho avançada, já estou no sexto capítulo. Vai acontecer que eventualmente vou ler mais 5 ou 6 e vou apanhar a história no tempo certo e vou continuar o meu calendário do Advento. Estou muito entusiasmada, acho que a história vai ser muito interessante e muito rica. Portanto, olha, se quiserem uma sugestão de livro para lerem agora no Natal ou até para oferecerem, quem sabe, sugiro-vos este livro, Neste Natal Todos Escondem um Segredo.
e sugiro também, que também foi enviado pela Leia, o livro A Gata que Salvou o Natal, que ainda não li, mas que tenho para ler, se calhar vou ler depois do Natal, entre o Natal e a passagem de ano, sabem? Aquela altura em que não se sabe muito bem que dia é e que eu vou estar de férias também, e deixo também já esta informação aqui, que eu vou estar de férias na semana a seguir ao Natal, portanto se calhar também vou ler nessa altura. Depois digo-vos o que é que achei. Mas pronto, são estas as minhas fofocas. E contadas as fofocas da semana, gostava de vos introduzir ao tema de hoje, que vai ser sobre o Natal. Porque hoje, ou à data que vocês estão a ouvir este episódio, é dia 17 de dezembro. Na próxima semana será dia de Natal, ou a véspera de Natal no caso. Na minha família é um dia extremamente importante também, o dia 24 de dezembro. Não só porque é a véspera de Natal e também festejamos o Natal, mas porque é o dia de aniversário do meu pai também. Um dia muito interessante para se ter nascido, mas é um dia muito especial e portanto não vai sair episódio do podcast, como podem calcular. À partida, ainda sem certezas, o podcast voltará em janeiro, portanto este será o último episódio do ano. Em janeiro voltaremos com um novo episódio sobre temas que também farão sentido certamente, mas eu gostava de dedicar este episódio ao Natal, até porque, como vocês sabem, ou se não sabem, deixo-vos aqui a informação, eu decidi abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Eu abro sempre todas as semanas uma caixinha de tira-teimas e esta semana decidi abrir uma caixinha com a ressalva de que perguntas que tivessem a ver com o Natal poderiam ser selecionadas para o episódio do podcast, que vai ser exatamente isso, uma junção de várias questões que me foram colocadas e que eu quero responder sobre o Natal para nós refletirmos juntos sobre esta altura do ano, à luz, obviamente, dos relacionamentos e da sexualidade. Portanto, vamos à primeira pergunta. Então, a primeira pergunta que eu selecionei para vocês diz o seguinte: como lidar com os comentários sobre a nossa vida no Natal? Farta de pessoas, vulgo tios, intrometidos. Olhem, porquê é que eu escolhi esta pergunta? Primeiro porque eu acho que esta pergunta é extremamente universal. Se calhar não todas as famílias passam por isto, mas a grande maioria das famílias passam por isto, ou das pessoas passam por isto, até porque o Natal é muitas vezes uma altura em que nós vemos familiares que não vemos há muito tempo, e por não vermos há muito tempo ficamos um bocadinho mais expostos a certos tipos de comentários sobre, sei lá, sobre o nosso corpo, sobre as nossas relações, sobre a nossa vida de uma forma geral, às vezes até sobre o nosso trabalho, sobre os nossos estudos, sobre outras pessoas da nossa vida também. E a verdade é que não há muito a fazer sobre isto, não é? Não há muito a fazer no sentido em que, de facto, estamos um bocadinho mais expostos e essa exposição a este tipo de comentários é uma coisa da qual nós não temos controle. Agora, eu gostava de vos refletir, e acho que vocês vão perceber porque é que eu quero refletir sobre isto, gostava de refletir convosco sobre de que lugar é que vem este tipo de comentários. Porque muitas vezes, quando alguém que nós não vemos há muito tempo faz um comentário sobre, enfim, sobre a nossa relação, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso corpo, o que quer que seja, muitas vezes isso vem de lugares muito pessoais. Ou vem de um lugar de cosquice, portanto a pessoa quer saber sobre a nossa vida, a pessoa tem interesse, tem uma cosquice vá sobre a nossa vida e portanto por isso é que faz estas questões. Ou também pode acontecer de ser uma projeção da sua própria vida, isto também é uma coisa que vejo muito a acontecer, por exemplo, alguns tios ou algumas tias, enfim, os familiares fazem questões que na verdade são uma espécie de uma projeção da vida que eles próprios viveram, portanto eles acham que tu devias estar onde eles já estiveram com a tua idade, ou eles acham que tu devias estar onde eles gostariam de ter estado com a tua idade, e isto é particularmente relevante quando nós falamos, por exemplo, do corpo. Comentários sobre o corpo são muitas vezes uma projeção daquilo que aquelas pessoas viveram na altura que tinham a nossa idade, ou na altura, ou até mesmo no próprio presente, portanto, uma projeção daquilo que elas acreditam sobre o seu próprio corpo, ou sobre o seu valor enquanto pessoas, depender do corpo que têm e da percepção de padrão de beleza, etc, 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 não é? Portanto, muitas vezes é uma projeção daquilo que elas próprias acham que deveria estar a acontecer connosco em determinada fase da vida, com base naquilo que elas próprias viveram. E aqui, por exemplo, em relação às relações também é muito evidente, não é? Esta coisa do, então, já tens namorado? Já devias ter um namorado, porque se calhar eu acho que tu deverias estar onde eu já estava com a tua idade, e às vezes dizem coisas, eu com a tua idade já tinha 2 filhos, eu com a tua idade já tinha uma casa, eu com a tua idade já tinha...
Enfim, também pode acontecer de serem pessoas que têm alguma necessidade de nos deixar desconfortáveis, muitas vezes também pelo efeito da comparação, e isto também vejo muito a acontecer, esta lógica de eu estou desconfortável que tu estejas bem no teu trabalho, bem na tua relação, bem na tua vida, o que quer que seja, e portanto acabam por trazer a comparação para nos colocar a nós numa situação desconfortável. Por exemplo, olha, já viste que a tua prima fez assim, já viste que a tua prima fez assado, porque é que não estás a fazer como ela, porque é que não. Portanto, também pode haver essa necessidade. Pode acontecer também que estes comentários venham de um lugar de terem receio que determinada coisa te prejudique ou que determinada coisa te magoe e, portanto, falam sobre isso na perspectiva de ajudar. Por exemplo, se acreditam que poderás estar desconfortável porque estás solteira ou solteiro, ou se acreditam que estás a tentar engravidar, mas ainda não conseguiste, podem trazer esse tema numa perspectiva de te ajudar, porque acreditam que falar sobre isso pode ser importante e acreditam até que a sua opinião é importante, quando às vezes pode não ser, e portanto trazem o tema numa perspectiva de, se calhar isto é um desconforto, porque eu acho que é um desconforto, lá está, a própria projeção das próprias vidas, e portanto trazem o tema de forma desconfortável. Às vezes até sobre o corpo existe isto, não é? Que é, eu acho que tu estás desconfortável com o teu corpo e portanto eu vou-te dizer que precisas de emagrecer ou que precisas de engordar, porque eu acho que te estou a ajudar se disser isto. E obviamente não está. Como é óbvio, é desconfortável receber este tipo de comentários, é o para toda a gente e portanto nós temos que saber impor limites. E agora vocês perguntam, então como é que eu vou impor limites sobre isto? E eu gostava de vos trazer aqui alguns exemplos, até porque acho que é importante nós treinarmos esta assertividade. O treino da assertividade é sem dúvida uma coisa que é possível treinar e que devemos treinar, e portanto faz todo sentido nós treinarmos aqui alguns exemplos de formas para responder a este tipo de comentários. A primeira dica que vos quero trazer é esta lógica de sermos assertivos e honestos quando respondemos a esta questão. E atenção que quando falamos em assertividade, nós estamos a falar em ser rude, em ser agressivo ou em ser mal educado com a pessoa. Estamos a falar sobre nós sabermos comunicar claramente que aquilo é um limite para nós e que aquela pergunta nos deixa desconfortáveis. E quando eu falo aqui em ser honestos, não é sobre ser honestos em relação à resposta à pergunta direta que a pessoa nos faz, não é sobre se a pessoa perguntar se eu tenho um namorado, ou se eu, quando é que eu me vou casar, ou quando é que eu vou ter filhos, não é responder exatamente quando é que isto vai acontecer. Aqui, a honestidade tem a ver com o desconforto que essa pergunta me traz, no caso de me trazer, né? Estou aqui a dar um exemplo. Portanto, podemos responder de uma forma muito tranquila que, olha tia, quando tu me fazes essas perguntas eu fico extremamente desconfortável, porque isso são temas que são extremamente pessoais e hoje é dia de Natal e eu não queria pensar sobre eles. Simples. Só isto. Agora, percebo que há temas que são um bocadinho mais sensíveis. Ou não, depende também das pessoas, né? Por exemplo, se alguém fizer um comentário sobre aquilo que eu estou a comer, e isto também é muito típico acontecer no Natal, não comas tanto, olha que vais engordar, ou então, tens que comer mais porque estás tão magrinha, ou o que quer que seja, nós termos esta capacidade de assertivamente dizermos: olha, agradeço que não volte a comentar o meu corpo e a minha alimentação, porque essa atitude é extremamente desagradável para todas as pessoas que estão aqui presentes, não só para mim. Até porque outras pessoas que estão a ouvir podem sentir-se desconfortáveis com o comentário, porque também se sentem desconfortáveis com o seu corpo. Portanto, nós sermos assertivos é extremamente importante. Agora, nem toda a gente consegue fazer isto. E, portanto, deixo-vos aqui uma segunda dica, que é também muito preciosa, principalmente quando nós queremos preservar o bom ambiente e preservar as relações que temos com as pessoas, que é redirecionar a atenção da pergunta. E muitas vezes nós conseguimos redirecionar a atenção através do humor, que é uma coisa que eu sei que é extremamente difícil de fazer quando nos estão a fazer perguntas deste tipo, porque ficamos logo rabugentas, não é? Ficamos logo, epá, já me roubou a minha boa energia e a minha boa disposição. Mas a verdade é que o humor pode trazer, ah, pode nos ajudar a redirecionar a atenção e a devolver a questão à pessoa, que é do género. Então, e acha que, sei lá, vamos imaginar que a pessoa diz: olha, não devias comer tanto, vais engordar, estás muito gordinho, o que quer que seja. Nós podermos devolver a pergunta e devolver até o desconforto através do humor. Por exemplo, então e a tia acha que isso é o que eu quero ouvir hoje no dia de Natal? Acha que isso me faz sentir bem? E dizermos isto de uma forma divertida e até rirmos sobre isso, ou até podemos devolver a questão, por exemplo, dizer
A tia também sente isso, por isso é que me está a dizer isso? Por exemplo, qualquer coisa assim do género. Uma coisa que eu também gosto muito de fazer e acho que faz sentido é usar também a informação que a pessoa nos está a usar, que a pessoa nos está a dar para fazer humor ao contrário. Por exemplo, se a pessoa diz: estás muito gordinha, tens que emagrecer, qualquer coisa assim do género, eu agradecer. Muito obrigada, é exatamente isso que eu procuro e até estou a tentar ganhar peso. A minha nutricionista disse-me que eu tinha que engordar 10 quilos até janeiro. Muito obrigada por reconhecer o meu esforço e rir-me, ou seja, trazer aqui alguma leveza à situação também pode ajudar-nos a lidar com isto. Também, obviamente, depende da nossa personalidade. Há pessoas que têm uma personalidade que é um bocadinho mais propensa a este tipo de humor e de descontração em relação aos temas difíceis. Há outras pessoas que têm alguma dificuldade em fazer isto. Mas o redirecionar a atenção da pergunta através do humor e até, quem sabe, devolver a questão, no sentido de: então e a tia, também acham o mesmo sobre si? Como é que anda a sua dieta? Ouvi dizer que está a ser difícil perder peso, qualquer coisa assim do género. Ou seja, perceber que muitas vezes os temas que as pessoas trazem, e isto também é um ponto que gostava de explorar com vocês, muitas vezes os temas que as pessoas trazem são temas que as incomodam a elas. Então, se eu devolvo a questão, muitas vezes eu vou sim perceber algumas coisas importantes. Então, e porquê é que a tia acha tão importante, que eu emagreça? Há alguma coisa na sua vida que queira partilhar comigo sobre isso? Ai, sim, filha, porque eu aconteceu isto, aconteceu aquilo, e eu, quando tenho a tua idade, fiz não sei o quê. E de repente nós percebemos que conseguimos redirecionar a atenção, devolver a questão e, quem sabe, até devolver o desconforto. Depois, também tem aqui uma terceira dica, que acho que também pode ser útil, que é ignorar o comentário. Portanto, através da nossa linguagem não verbal, nós conseguimos mostrar à pessoa que ficamos desconfortáveis e que não queremos dar aso àquele tema, portanto, prolongar aquele tema no momento. E isso muitas vezes passa por ignorar o comentário, ou mudar de assunto, logo a seguir ao comentário ter sido feito ou à pergunta ter sido feita, ou afastar-nos fisicamente da pessoa, seja retirar-nos da situação, seja, sei lá, vou apanhar ar, vou mudo de divisão, vou conversar com outra pessoa. Isto não tem que ser feito de uma forma agressiva ou hostil, mas, por exemplo, se a minha tia chega ao pé de mim e me diz que então, mas tu já tens um trabalho de jeito? Ou ainda continuas a trabalhar lá atrás do computador? Eu posso ouvir e mudar de assunto. Por exemplo, então o que é que a tia está a achar das rabanadas? Estão boas? Por exemplo. Ou, olha tia, adorava responder, mas deixa-me só ir ali que preciso ir falar com não sei quem. E vou, por exemplo. Ok? Portanto, ignorar o comentário também pode ser uma boa opção para quem tem que lidar com estes comentários e com estes tios. Agora, dizer-vos também que às vezes isto não é possível fazer, porque de facto são temas que mexem mesmo muito connosco e que podem ativar aqui triggers muito específicos. O que eu sugiro nestas situações é que de facto nos retiremos, que voltemos quando estivermos mais calmos ou confortáveis. E muitas vezes nós precisamos de fazer isto para conseguir fazer a regulação emocional do momento, e é natural que numa situação onde nós nos sintamos muito ativados, a emoção mais típica seja ansiedade ou raiva, e portanto eu preciso de primeiro ir fazer a gestão dessa emoção, que pode ser muito difícil, claro, e que isso implica muitas vezes ter que me retirar para me regular sozinha e só depois voltar para poder responder aquilo que fizer sentido. Agora, deixar-vos também esta nota de que a toxicidade do outro diz mais sobre o outro do que sobre nós. Portanto, a forma como a pessoa nos fala, os temas de que a pessoa nos fala, a forma como a pessoa se comporta também, é sempre sobre ela, nunca sobre nós. E isto é mesmo importante nós percebermos, principalmente no Natal, porque a verdade é que nós muitas vezes pegamos nestes comentários e os levamos de uma forma muito pessoal, quando muitas vezes o objetivo da pessoa é ou é incomodar-nos, não é? E deixar-nos desconfortáveis de alguma forma, ou é sobre essa própria pessoa e sobre as suas crenças sobre o mundo, sobre as relações, sobre o corpo, sobre o padrão de beleza, o que quer que seja. Portanto, perceber que isto diz mais sobre ela, às vezes ajuda-nos a entrar neste lugar de empatia e a responder de uma forma muito mais tranquila e quem sabe até trazer aqui algum ensinamento à relação com esta pessoa, impor aqui limites importantes. Depois também gostava de vos trazer esta ideia de que existe uma regra, que é a regra dos 5 segundos, que eu acho que pode resultar perfeitamente bem para famílias que têm alguma dificuldade com esta questão dos comentários, que é nós ensinarmos à nossa família que quando
E isto pode ser uma coisa que podem mesmo até ser uma forma de redirecionar a conversa para um tópico mais neutro, não é? Que é, de repente, esta pessoa faz uma pergunta desconfortável e eu vou ensinar esta pessoa a regra dos 5 segundos, que é, se queres comentar uma coisa que eu posso mudar nos próximos 5 segundos, comenta. Podes dizer à vontade. Se eu tenho uma coisa no dente, se o meu cabelo está despenteado, se a minha etiqueta da camisola está de fora, se tenho papel higiênico colado nos sapatos, qualquer coisa. Se tenho batom nos dentes, o que quer que seja, podes dizer-me. Se tenho ranho ao nariz, enfim. Podes-me dizer. Se eu nos próximos 5 segundos conseguir corrigir aquilo que tu me estás a dizer, estás à vontade para comentar sobre a minha vida, sobre o meu corpo, o que quer que seja. Agora, se aquilo que me vais dizer é uma coisa que eu não consigo mudar nos próximos 5 segundos, quem sabe até nem nos próximos 2 minutos, então não digas. E é simples assim. Portanto, tu podes dizer que eu tenho uma coisa nos dentes, mas tu não podes dizer que eu tenho os dentes tortos. Tu podes dizer que eu tenho o cabelo despenteado, mas tu não podes dizer que o meu corte de cabelo me fica mal. Tu podes dizer que eu tenho a etiqueta de fora, mas não podes dizer que a minha camisola me faz parecer gorda. Né? Ou seja, nós precisamos de perceber o que é que de facto vai ser um trigger ou vai deixar a pessoa desconfortável e o que é que não. Portanto, esta regra dos 5 segundos é super importante e é uma coisa que podemos até ensinar com alguma leveza e às vezes até no início da refeição, dizer, malta, tenho uma coisa para dizer hoje, antes de começarmos o nosso Natal, quero já ensinar-vos a regra dos 5 segundos. E quem sabe até não pode ser super útil para muitas pessoas. Faz sentido isto? Já conheciam esta regra? Eu já falei desta regra a alguns no meu Instagram. Segunda pergunta. Este é o primeiro ano que passo o Natal sem o meu namorado, agora ex. Só quero que esta altura acabe, o Natal perdeu todo o brilho. Portanto, temos aqui uma pessoa que terá terminado a sua relação, calculo eu, recentemente, e portanto, este é o primeiro Natal que passa sem o seu agora ex-namorado. E está a ser difícil. E deixem-me dizer-vos que fazer o luto de uma relação já é por si só difícil, muito difícil até, portanto, fazer o luto de uma relação numa altura que traz tantas memórias, tantas coisas incríveis para recordar, acredito que seja muito mais difícil ainda, assumindo que o Natal é uma altura incrível, não é? Mas se aqui se a pessoa refere que o Natal perdeu todo o brilho, então é porque de facto existe aqui também esta nuance de que o Natal era feliz. E portanto, obviamente que não retirando o sofrimento de outras pessoas que estão a fazer o luto de relações fora da época natalícia, obviamente, eu percebo que o Natal possa acrescentar aqui uma nova camada de tristeza e até de desilusão e até de quebra de expectativas, que também falaremos sobre isso certamente mais à frente, que outras alturas do ano poderão não trazer. E atenção que estamos a falar do Natal, mas poderíamos estar a falar também, por exemplo, da aproximação de um aniversário, da aproximação de uma outra data que seja importante para o casal, mas já percebi que para este casal o Natal era de facto muito importante. E deixem-me dizer-vos que o luto de uma relação, e há vários estudos que indicam isto, que o luto de uma relação é uma fase de muito sofrimento, se calhar até mais sofrimento do que aquilo que nós poderemos pensar, não é? Às vezes temos uma forma muito prática e muito eh, racional de lidar com o término de uma relação, principalmente quando são os outros, né? Portanto, quando estamos a observar nos outros o término de uma relação, que não é tão linear assim. É de facto muito duro e a verdade é que os estudos indicam que terminar um relacionamento ativa as mesmas áreas do cérebro que estar em abstinência de cocaína. Portanto, conseguem imaginar que até quimicamente é muito difícil de gerir, não é? Portanto, a acrescentar a tudo isto, a acrescentar a todas estas fases do luto de uma relação, toda a gente à nossa volta parece imensamente feliz. Toda a gente à nossa volta põe fotografiazinhas dos mercadinhos de Natal em casal. Toda a gente à nossa volta partilha presentes e ideias de presentes para o casal. Toda a gente à nossa volta está a preparar o Natal em família com todas as pessoas que gostava de ter à volta da sua mesa. E é interessante porque, e aqui também falando em pessoas que perderam alguém por morte, não é? Ou seja, o falecimento de alguém nesta altura é sem dúvida nenhuma uma altura, pronto, uma altura de muito sofrimento, não é? Eu também sei disso porque perdi a minha avó em julho e, portanto, este também será o primeiro Natal sem a minha avó. E, portanto, é óbvio que tudo isto nos passa pela cabeça, não é? Quando começamos a planear o Natal e a planear os presentes e percebemos que, olha, este ano tenho menos um presente para comprar, ou este ano tenho menos um lugar à mesa. Portanto, é óbvio que
não só no luto por término, mas também noutros tipos de luto que possam acontecer, que nós vamos sentir muitas coisas e muitas vezes muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Mas gostava de vos falar sobre as diferentes fases do luto de uma relação, luto por término, e a pessoa passa muitas vezes por diferentes fases, né? Muitas vezes pela fase da negação, que é aquela fase durante a qual nós não acreditamos bem no que está a acontecer, continuamos a viver em piloto automático. Muitas vezes até se acredita que esta fase de negação pode ter exatamente essa função, portanto, ajudar-nos a ganhar algum tempo para digerir aquela perda e tomar lentamente consciência das mudanças que vão acontecendo à nossa volta. Portanto, ainda estou em negação para me manter em funcionamento e a viver neste piloto automático que é necessário para mim, para que eu continue a fazer a minha vida rolar enquanto tomo consciência das mudanças. A fase da raiva também, não é? Depois de assimilarmos tudo o que aconteceu, vem esta fase do confronto, da procura de respostas, aquela fase nas relações amorosas no término, aquela fase da mensagem horrorosa que nós apagamos e escrevemos até enviar, sabem? E esta fase também é particularmente útil porque potencia o afastamento, o que por si só até é uma forma muito interessante de nós superarmos o relacionamento, portanto precisamos de um certo afastamento para podermos superar. Depois também passamos por uma fase de tristeza, portanto, depois deste tumulto da raiva, da intensidade, da culpa, existe sempre esta fase de maior tristeza, de maior apatia, tudo nos faz lembrar a pessoa, os lugares, os filmes, as memórias, o Natal, né? E portanto é uma fase de maior dor, também de pensamentos muito catastróficos e irracionais, sei lá, vou ficar sozinha para sempre, como é que eu vou viver sem esta pessoa, como é que eu vou ultrapassar o Natal sem esta pessoa? E por fim, a fase da aceitação, porque depois da tempestade vem sempre a bonança, não é verdade? E portanto, nesta fase nós procuramos geralmente novas fontes de prazer, ir fazer aquela viagem com amigos, focar em novas oportunidades de trabalho, encontrar pessoas que já não vemos há muito tempo. Portanto, é uma fase em que nós também fazemos as pazes connosco e com a situação e conseguimos finalmente superar. Agora, claro que as fases não acontecem assim, não é? Primeiro esta, depois esta, depois esta, depois esta. Muitas vezes, e aquilo que os estudos nos dizem é que as fases do luto acontecem num emaranhado, todas na mesma semana, no mesmo dia, até às vezes na mesma hora. E está tudo bem com isso, porque cada pessoa tem a sua forma de lidar com o luto e com o término e está tudo certo. Agora, como é que nós vamos lidar com isto? Porque esta é a pergunta da nossa ouvinte ou da nossa seguidora, que é como é que eu vou lidar com o Natal que perdeu a magia porque eu perdi esta pessoa? Não por morte, mas por término. Então, em primeiro lugar, dizer-te que deves compreender e aceitar aquilo que estás a sentir. É normal sentirmos uma série de emoções ao mesmo tempo, como a tristeza, a raiva, uma certa confusão até em relação a esta altura e ao término, e até, às vezes, pode acontecer algum alívio. Também pode acontecer. E todas estas emoções são válidas, nós podemos senti-las todas ao mesmo tempo, e portanto a minha sugestão é que tu te permitas sentir essas emoções sem julgamento e com consciência de que elas existem por uma razão, não é? Portanto, a tristeza ajuda-nos a integrar, a reparar estas emoções. A raiva também ajuda a processar a injustiça que viveste ou não, depende. Também nos faz agir e potencia este afastamento. A confusão também nos ajuda a reorganizar as ideias, no caso a negação, por exemplo. Enfim, todas cumprem uma função. E portanto, aqui eu gostava de te lembrar que está tudo bem em chorar, está tudo bem em estar triste, está tudo bem em seres um bocadinho Grinch este ano e não quereres muito que o Natal aconteça, ainda que obviamente ele vai acontecer na mesma, mas está tudo bem se este ano tu não estiveres com a mesma vontade, a mesma disposição. Acho que acima de tudo nós compreendermos e aceitarmos o que estamos a sentir é também abrirmos espaço para que as emoções possam surgir e respeitarmos as emoções que aqui estão. E portanto, se neste momento as emoções que aqui estão são a tristeza e a desilusão e o desencanto com o Natal, está tudo bem com isso. Parece-me ajustado, tendo em conta o que estás a viver. Depois, diria que é importante procurares apoio social, porque ainda que estejas a sentir estas coisas e que seja importante abrir espaço para estas emoções, obviamente nós não vamos sucumbir à emoção. Nós vamos deixar que ela exista, nós vamos respeitar que ela exista, nós vamos abrir espaço para a sentir, mas obviamente procurando apoio e rodearmos-nos de pessoas que nos fazem bem, que nos respeitam, que respeitam também as nossas emoções e que abram espaço para elas e que no fundo nos ajudem a criar novas memórias, não só em lugares que nos façam lembrar o ex,
mas também em alturas que nos fazem lembrar o ex. E, portanto, se o Natal é uma dessas alturas, então agora mais do que nunca, nós precisamos de pessoas que tornem do nosso Natal um Natal um bocadinho melhor. Portanto, pessoas que possam ressignificar estas memórias do Natal contigo. Quem sabe, ires visitar mercadinhos de Natal com outras pessoas, trocar prendas de amigo secreto com outras pessoas, criar novos rituais com outras pessoas, fazer uma sobremesa de Natal com outras pessoas. E aqui no caso, quando eu digo com outras pessoas, refiro-me à família que te adora, aos amigos que te adoram, pessoas que de facto te façam sentir bem. Certamente existem coisas no Natal que, mesmo sem esta pessoa, vão continuar a ser incríveis e vão continuar a ter magia para ti. E se não é o caso, acho que faz sentido ressignificar essas mesmas coisas com, lá está, com estas outras pessoas, para que, se calhar, umas tradições possam cair por terra, mas outras novas tradições possam criar-se. Depois, não podia deixar de sugerir também que evites o contacto, porque a verdade é que nós temos uma ferida aberta, nós não podemos estar sempre a pôr lá o dedo. Portanto, se te for possível, evita o contacto com esta pessoa, o contacto físico e o contacto virtual também. Portanto, não estejas sempre a ir ver às redes sociais, à procura de pistas de que esta pessoa está bem ou está mal, está sozinho ou está acompanhado. Quem sabe podes silenciá-lo nas redes sociais, deixar de seguir nas redes sociais, não sei. Acredito que isto pode facilitar o teu processo de luto, o teu processo de cura e, acima de tudo, a poderes viver um Natal um bocadinho mais tranquilo. Depois, também dizer que temos que focar no nosso autocuidado. Portanto, esta é a oportunidade perfeita para tu te focares naquilo que te faz bem, naquilo que te traz paz, te traz tranquilidade, naquilo que tu gostas de fazer e que se calhar até nem tinhas muito tempo para fazer e agora tens, naquilo que te traz calma. Portanto, ou às vezes até o contrário, naquilo que te traz mais aventura e adrenalina e coisas novas, e experiências e hobbies e etc. Portanto, o que eu quero dizer-te é que aquilo que funciona para uns poderá não funcionar para outros. Portanto, aquilo que funcionou para a tua amiga quando ela passou por um término poderá não funcionar para ti. Portanto, qual é o teu autocuidado? O que é que para ti seria importante neste momento? E é importante que estejas em contacto com essas mesmas necessidades e te questiones sobre o que é que de facto tu precisas agora. Precisas de chorar? Chora. Precisas de companhia? Faz planos com alguém. Eu costumo usar muitas vezes a metáfora da ferida e da cicatrização, que é, nós nem sempre temos responsabilidade por termos uma ferida. Às vezes podemos ter tropeçado ou alguém pode nos ter empurrado e nós caímos e fizemos uma ferida. Mas nós temos responsabilidade pela cicatrização dessa ferida, pelo processo de cura, para que ela feche, pelo que fazemos para que ela cicatrize. Não é a pessoa que nos empurrou que vai fazer o curativo todas as noites. Não é a pessoa que empurrou que vai ter que falar com o médico ao hospital para ele nos passar qualquer coisinha para cicatrizar a nossa ferida. Somos nós que temos essa responsabilidade. Portanto, cuida de ti. E, obviamente, se realmente está a ser mesmo muito difícil lidar com tudo isto, procura ajuda. Obviamente. Terceira e última pergunta, desta vez sobre o ano novo. Achei que fazia sentido também fazermos aqui uma reflexão, tendo em conta que este será o último episódio do ano. Uma reflexão sobre o próximo ano 2026 que se avizinha. E, portanto, os nossos queridos seguidores, assumindo que são um casal, perguntam o seguinte: queremos fazer resoluções de ano novo em casal, somos subscritores das cartas de amor e estamos inspirados, mas não sabemos como. Ajuda! Olhem, adorei esta pergunta, até porque fico mesmo muito contente que as cartas de amor estejam a suscitar estas conversas importantes em casal. E, portanto, a primeira coisa que eu quero trazer-vos é que é importante terem clareza sobre o que vocês querem alcançar em 2026, independentemente de ser no vosso relacionamento ou não. Portanto, porquê é que vocês querem fazer resoluções de ano novo? Qual é que é a grande palavra? Isto é uma coisa que muitas vezes eu trago para a consulta também, que é, qual é que é a grande palavra do ano, do teu ano 2026. Eu só quero uma palavra. Eu não quero, vou aprender espanhol, vou entrar para o ginásio, vou perder 20 quilos. Não quero isso. Eu quero a tua palavra. Qual é que é a palavra de 2026? Qual é? Eu sei qual é a minha. Aliás, eu sei qual foi a minha palavra de 2025. A minha palavra de 2025 foi, sem dúvida alguma, família. Foi a minha palavra de 2025. A palavra de 2026 depois eu digo-vos. Depois eu digo-vos qual é que vai ser. Tenho que estruturar melhor. Mas acho que já sei qual é. Ou seja, porque é que escolhi família para o 2025? Foi sem dúvida um ano
em que eu dei muito mais importância à minha vida pessoal, e aqui em família incluo também os meus amigos, obviamente, do que, ao meu trabalho. E eu sei que isso muitas vezes, é uma coisa que quem me segue no Instagram não entende, porque de facto eu estou sempre muito presente, nas redes sociais, mas a verdade é que aquilo que foi acontecendo em backstage, se eu tivesse que dizer referente ao ano 2024, eu diria que em 2024, o meu balanço entre vida pessoal e trabalho foi tipo 70-30, portanto eu trabalhei 70 e tive na vida pessoal 30, e em 2025 eu vou dizer que foi 60-40, quando na verdade os 60 foi para a minha vida pessoal e para a minha família e para os meus amigos. Portanto, priorizei muito mais a vida pessoal do que o trabalho. E se calhar o próximo ano não vai ser assim, e está tudo certo, porque em 2025 fez sentido que assim fosse. Em 2026 veremos. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que gostava que vocês fizessem um balanço sobre o que é que vocês querem viver em 2026. Qual é que é o valor que vocês querem viver em 2026 no vosso relacionamento ou na vossa vida. E portanto, é este balanço, é importante que se faça este balanço do último ano para nós termos consciência do que precisa de acontecer no próximo também. Então, a melhor dica que eu vos posso dar é vocês reservarem tempo para conversarem sobre o que aconteceu ao longo da relação, no último ou até nos últimos anos, o que é que precisa de mudar ou o que é que precisa de ser melhorado. E para responderem a estas questões, vou-vos dar aqui também algumas sugestões, mas depois de terem isto conversado, portanto, o que é que nos últimos anos aconteceu na nossa relação, o que é que precisa de mudança e o que precisa de ser melhorado, e depois de conversarem sobre tudo isto, definirem então quais é que são os próximos passos, e aqui no caso, as tais resoluções do próximo ano. Mas vou-vos dar aqui alguns exemplos para refletir sobre o que é que precisa de mudança na nossa relação. Algumas questões, por exemplo, como é que vocês se sentiram no último ano? Que coisas incríveis aconteceram no último ano que tenham a ver com a vossa relação? Ou não, atenção, vocês também podem responder isto individualmente e depois cruzar a informação. Que coisas menos boas aconteceram no último ano também? Que coisas que não foram assim tão incríveis? A que planetas da vossa vida é que vocês deram mais atenção, pegando na lógica dos planetas da nossa galáxia, não é? Que eu falo muitas vezes. Que outros planetas da vossa vida que deram mais atenção? Eu, por exemplo, dei bastante mais atenção à minha família. A que planetas da vossa vida vocês querem dar mais atenção no próximo ano? Por exemplo, e aqui dei-vos um exemplo muito claro, em 2024 o planeta que levou mais da minha atenção foi o trabalho. Em 2025 foi a família. Se calhar em 2026 será outra coisa, não sei. O que é que não mudaria na vossa relação e que vocês querem manter no próximo ano? O que é que vocês não mudariam? O que é que vocês precisam de fazer diferente para que o próximo ano seja melhor? O que é que vocês querem implementar nesta relação no próximo ano? Que objetivos em casal é que existem? E aqui, atenção, que há uma coisa são as resoluções, outra coisa são os objetivos. Uma resolução de ano novo pode ser, eu quero ser mais saudável. Isto é uma resolução, né? Quero ser mais saudável. E, na verdade, a saúde é um valor. Né? E nós já falamos muito também sobre a diferença entre objetivos e valores. A saúde é um valor, é uma coisa que eu quero viver no próximo ano, é uma palavra. Lá está. Qual é a palavra do teu ano? Saúde. Ou quais são as palavras do teu ano, se quiserem mais do que uma? Saúde, família, amor, prosperidade, paz, tranquilidade. Quais é que são as resoluções, os objetivos? Vou para o ginásio, vou alimentar-me melhor, vou fazer mais consultas médicas, portanto, vou manter-me saudável desta forma, não é? Quais é que são qual é que é a prática dessa grande palavra, não é? Desse grande valor? De que forma prática é que eu vou implementar? Portanto, aqui, depois de nós sabermos todas estas coisas, estas perguntas como é que nos sentimos, o que é que aconteceu de bom, o que é que aconteceu de menos bom, a que planetas é que eu dei mais atenção, a quais planetas quero dar mais atenção no próximo ano, o que é que eu não mudaria e quero manter, o que é que eu mudaria e quero fazer diferente, enfim, que grande palavra ou que grandes palavras é que eu quero que vão reger a nossa relação no próximo ano ou até a minha vida pessoal, minha vida individual. Pegando nisto tudo, quais é que são as resoluções? O que é que nós precisamos de fazer para que isto aconteça? E aqui é que se fazem resoluções de casal. É perceber primeiro o balanço de como é que estamos agora e depois fazer a resolução em casal. Por exemplo, eu quero comunicar mais, eu quero comunicar melhor sobre os assuntos para termos mais tranquilidade, mais paz, por exemplo, menos discussões, o que quer que seja. Eu quero exercitar-me mais para ter mais saúde. Ou, por exemplo, se a nossa grande palavra de 2026 se for
tempo de qualidade, aqui no caso são 2 palavras, mas tempo de qualidade, o que é que nós precisamos de fazer? Por exemplo, precisamos de, em termos de resoluções de ano novo, eu vou deixar de fazer horas extra, vamos começar a fazer um date por semana, ou, enfim, isto são resoluções que fazem sentido para a grande palavra ou as grandes palavras que vocês definiram para 2026. Algumas dicas, sei lá, esta questão do tempo de qualidade, investir na sexualidade. Vamos imaginar que a grande palavra de 2026 é sexo. Quero fazer mais sexo, quero estar mais em contacto com a sexualidade. Ou que a grande palavra tem a ver com família também, quero construir a nossa família em 2026. Ou quero comprar uma casa em 2026. Pode ser casa, pode ser lar. A grande palavra pode ser lar. Como é que nós vamos, quais é que são as resoluções deste próximo ano para que esta palavra no final de 2026 se concretize? Nós temos o nosso lar. E atenção que agora vou fazer aqui um disclaimer, que é, há coisas que fogem do nosso controle. E portanto, se a grande palavra de 2026 for lar, existem formas de nós conseguirmos construir um lar que dependem só de nós e não do mercado imobiliário, de conseguir comprar ou não uma casa, de conseguir arrendar uma casa. Às vezes tem a ver com a forma como nós nos movimentamos na casa que já temos, no espaço que já temos, no criar esse lar naquilo que nos for possível. E depois também deixo-vos aqui esta dica que acho que pode ser importante, que é vocês fazerem todos os meses, isto pode também ser até uma própria resolução, que é, de ano novo, que é fazer um balanço todos os meses de como é que estão as coisas. Ou seja, todos os meses vocês reservam um dia por mês, 30 minutos do vosso tempo, para falarem sobre como é que está a vossa relação, sozinhos ou em casal. Como se fosse uma espécie de uma reunião mensal. Isto era também uma das dicas que eu tinha no e-book que eu vendi há uns tempos atrás, no e-book sobre comunicação saudável, que era esta dica de vamos fazer um balanço todos os meses de como é que está a nossa relação. Vamos fazer uma reunião mensal dos acontecimentos do mês. Quais é que foram os conflitos do mês, que momentos felizes do mês é que existiram, outras situações que tenham sido relevantes na vossa vida individual ou na vossa vida em casal. Perceber sobre isso também pode ser uma excelente resolução, até para vocês poderem fazer um ajuste na própria palavra do ano, porque atenção que a palavra do ano pode mudar, não é? Nós não sabemos como é que o ano vai correr e, portanto, a palavra do ano pode mudar para que nós tenhamos que nos ajustar. E, portanto, este balanço também pode ser muito importante. Agora, lembrar que o segredo está no equilíbrio. O segredo para uma relação feliz não é nós estarmos sempre a fazer tudo absolutamente by the book, porque isso não existe, não é? E às vezes uma relação, e nós já falamos muito aqui neste podcast sobre isso, também é desarrumada, também tem um backstage caótico, também tem coisas que não correm tão bem e está tudo bem. Portanto, é nós sabermos que o equilíbrio está neste balanço entre ir para a frente e ir para trás, correr bem, correr mal, estarmos felizes, estarmos a discutir, está tudo certo. Desde que, obviamente, esse mesmo balanço seja positivo. Claro, isso, claramente. Portanto, olha, não sei se respondi à questão de como fazer resoluções de ano novo em casal, mas creio que sim. E é isto que tenho para vocês hoje, malta. Aqui um episódio, eu nem sei se este episódio vai ser mais curtinho ou não faço a mínima ideia, não sei quanto tempo é que temos de podcast, porque entretanto tive que pausar para tossir e para me suar, e portanto não sei quanto tempo é que este episódio vai ter. Eu tenho a sensação que o episódio está curto, mas de qualquer das formas, dizer-vos que também, olhem, com o nariz como eu estou, com a quantidade de trabalho que estou a ter porque vou de férias depois do Natal, é o que conseguimos. E acho que também falamos aqui de temas muito importantes em relação ao Natal. Lembrar-vos também que, e acho que isto é um disclaimer importante, às vezes o Grinch tem alguma razão e há pessoas que não gostam do Natal e se calhar nem vão ouvir este episódio porque não gostam do Natal, lá está, e têm as suas razões para não gostar, porque o Natal de alguma forma nunca foi feliz, nunca foi mágico, nunca trouxe coisas boas e portanto essas pessoas também têm espaço aqui para existir. Portanto, um grande beijinho para quem não gosta do Natal e um grande beijinho para quem faz um grande esforço para passar por esta época natalícia sem se ir abaixo, ou às vezes indo abaixo, mas fazendo o possível para continuar a nadar e com a cabeça acima do nível da água. Portanto, olhem, um grande beijinho para vocês e um beijinho também para quem gosta do Natal e vai ter um Natal feliz. E pronto, é isto que tenho para vocês hoje. Se este tema mexeu convosco de alguma forma, se vocês reconhecem alguma dificuldade nestes temas, digam-me nos comentários. Não estamos sozinhos. Quem gosta do Natal, mas tem natais complicados, quem não gosta do Natal e só quer que isto passe,
não estamos sozinhos, portanto deixem nos comentários para encontrarem pessoas que de facto se sintam da mesma forma que vocês. Entretanto, dizer-vos que podem seguir-me na minha página de Instagram, @inêsmel.pt, e seguir-me aqui, por favor, no podcast também, que é super importante para mim. Portanto, sigam se ainda não o fazem, digam aos seus amigos para seguir também, se acharem que é um conteúdo interessante para eles. Não se esqueçam de me deixar então os vossos comentários e reflexões sobre os temas. E, obviamente, se tiverem alguma questão, alguma história, alguma confissão, podem deixar no link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E pronto, malta, um grande Natal para vocês, um felicíssimo Natal para vocês, se for o caso. Um Natal bem quentinho na mesma, se não for o caso. Um Natal tranquilo dentro daquilo que for possível para vocês. E que tenham uma excelente festança na noite de passagem de ano. E se não tiverem, também está tudo bem, que a pessoa depois dos 25 ou a quase a chegar aos 30, a pessoa só quer umas meias quentinhas e fer-se na cama depois da meia-noite. E a verdade é essa. E pronto, e tenho dito, divirtam-se muito da forma que vos fizer sentido. Se for sair é para sair, se não for para sair não é para sair. O que importa é que o vosso ano seja muito bom, muito tranquilo e que vocês possam viver a vossa palavra do ano. É isso que eu vos desejo. Este podcast vê-vos no próximo ano 2026, voltamos na primeira semana de janeiro, mas eu vejo-vos no Instagram, portanto acompanhem-me por lá, que eu vou estar por lá, também a contar-vos as fofoquices das minhas férias. E é isso, malta, não é até para a semana, é até para o ano. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!